Miola, tudo bem? Opa, bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Mais um fim de semana cheio, mais um fim de semana lotado de notícias, muita coisa para conversar. Queria começar sobre esse tema aí que está esquentando o debate no interior da esquerda, no governo e tudo, que é essa determinação do presidente Lula, né, ele proibindo os ministros, estou falando dos ministros civis, tá? De fazerem memória de 64, de condenarem a ditadura militar, de condenarem o golpe militar. Isso começou na entrevista dele ao Kennedy de Alencar, quando ele disse que o golpe militar era uma página virada, que isso é passado, que não pode ficar remoendo, né? Algo assim. Se ele fosse o chanceler alemão, ele diria que não tem mais que falar de Hitler, né? Porque o Hitler é passado, não tem mais que tocar no assunto. Algumas posições do presidente Lula têm me surpreendido, Miola, né? Aquela fala dele agressiva contra a CLT recentemente, e agora estou vendo aqui no Lauro Jardim outra surpresa, né? Que o presidente Lula estaria dizendo, nos bastidores, que ele é contra a cassação do Sérgio Moro, que ele acha que a cassação do Sérgio Moro será um erro político, né? Segundo o Lauro Jardim, ele diz assim: teoricamente, um dos mais interessados na cassação de Sérgio Moro, com o julgamento, blá, 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 Lula surpreendeu interlocutores na semana passada, defendendo mais de uma vez que tirar o seu ex-algoz do Senado pode ser um erro político. Lula repetiu este pensamento em pelo menos 2 conversas com pequenos grupos, ou seja, ele falou naquela reunião de senadores lá, lembra-se que teve na semana passada? Não entendo por que esse movimento todo para caçar o Moro. Para ele, Moro é um morto-vivo no Congresso, um senador sem qualquer influência. Assim, acha que deveria tirar o pé do acelerador da cassação. Miola, vamos começar com 64, mas acho que isso diz respeito a uma outra coisa, né? É a esquerda que abre mão de polarizar, né? É a esquerda que abriu mão da disputa política e ideológica na sociedade, né? Mas vamos começar com 64. Como é que você recebeu? Olha, Mauro, eu acho que é uma decisão equivocada, né, especialmente no contexto que nós estamos vivendo. Porque há um requerimento fundamental para a democracia brasileira de enfrentar de maneira definitiva a problemática militar no nosso país. O Brasil dentre as democracias contemporâneas, aquele que tem sob seu encalço, né, a questão militar. É uma ameaça constante e permanente. A principal ameaça ao Estado de Direito e à nossa democracia são os militares, né? E nós estamos vivendo hoje, na realidade, um rescaldo, né, dos erros cometidos no passado, quando não houve esse encontro de contas com os militares. Nós tivemos uma transição conservadora, que além de conservadora, ela foi tutelada e controlada pelos próprios militares, que asseguraram o artigo 142 na Constituinte de 88, né, e, por outro lado, preservaram um conjunto de garantias que levam a que essa instituição ela se organize, né, isoladamente, como um governo dentro do governo e com forte conteúdo conspirador, né, incompatível com a nossa democracia. É mais ou menos como se um exército derrotado ele tivesse imposto as condições do armistício. Diferentemente na Argentina, quando os militares, na ditadura argentina, ela sofre aquela derrota acachapante nas Malvinas, eles se recolhem, mas pagam o preço por aquela derrota, não pela derrota em si, mas pelos crimes de terror de Estado cometidos durante, né, os 7 anos terríveis da ditadura argentina. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil houve, na verdade, uma imposição das condições em que os militares sairiam da cena política. E essas condições, inclusive, previam a anistia nos termos em que ela foi concedida, né, igualando as condições dos insurgentes contra a ditadura, a deles, enquanto agentes de terror de Estado que usurparam, né, do poder de Estado para reprimir e atacar, assassinar os compatriotas. Então, eu acho que é um erro, né, histórico importante, num contexto que nós estamos, em que os militares
eles estão enormemente desmoralizados, né? A sociedade descortinou quem são eles, que estamento é este, suas corrupções, né? Sua interferência indevida na vida política nacional e seus propósitos, né, de um governo autoritário. Então esse seria o momento do governo, na verdade, rememorar, porque a memória não é o passado, embora o passado faça parte do presente, da memória. Mas a memória, ela é, sobretudo, o presente e o futuro. Se nós não tivermos, né, minimamente uma consciência estabelecida sobre o que aconteceu no passado, para que ele nunca mais se repita, a repetição será praticamente uma profecia autorrealizável. E, finalmente, eu diria que esta decisão do governo, ela tem uma mensagem que pode ser interpretada na caserna como a mensagem de quem está intimidado, quem está acuado, quem está frágil, quem está débil e quem está com medo. É uma péssima mensagem, porque isso fortalece ainda mais, né, o posicionamento dos militares e esse seu ânimos, né, um ânimos permanentemente, né, conspirador, golpista, e que se reestrutura nos velhos moldes, porque o governo não procedeu nenhuma mudança desde o que aconteceu nos últimos anos, não procedeu nenhuma mudança interna, muito antes pelo contrário, né, concedeu aos militares um ministro, né, que é o ministro José Múcio Monteiro, e a mais absoluta autonomia para eles se autogerirem, como bem entendam, né. Então eu me parece que é um desperdício de uma oportunidade histórica, mas um erro, sobretudo, e isso reflete, inclusive, um desrespeito em relação àqueles que acham que têm o direito, inclusive, de saber onde estão seus familiares, né, alguns dos quais continuam, inclusive, desaparecidos, né. Então, essa pedra sobre a história brasileira, sobre a memória brasileira, ela não resolve o problema, né, ela apenas deixa o problema ali oculto, como se ele não existisse, mas ele existe. Ele é muito grave, muito profundo e muito ameaçador, né, para a nossa democracia. Você traz uma questão chave. Eu lembro, anos atrás, do Romário pontificando, né, do alto da sua sabedoria, sobre essa questão da história, né? Porque ficavam lá falando sobre o passado, o Pelé, o Maradona, que era melhor que ele, que não era, e ele, assim, decretou: quem vive de história é museu, né? Aquela sua sabedoria, né? Você traz uma questão chave. História não é o passado. História é o passado presentificado. A história é como o presente lê o passado. E, portanto, como é que o futuro se construirá a partir do presente. Então, quando o presidente Lula proíbe o seu governo de tocar nesse assunto, e a extrema-direita vai tocar, isso quer dizer o seguinte: ele está abrindo mão de a gente fazer uma interpretação do que aconteceu em 64 e, portanto, está deixando aberta a interpretação e a tradução disto no futuro para quem faz essa interpretação, que é a extrema-direita e os militares. É muito impactante, né? Exato. Muito. O Paulo Rosa Miola, ele diz: Lula não é um tonto à direita. Creio que não afrontar algo agora deve ter motivos muito fortes. Gesta um novo golpe. E eu já agradeço, Paulo Rosa, pela contribuição aqui nessa conversa. Eu concordo com o Paulo Rosa. É evidente que o Lula tem suas motivações para tomar as suas decisões, né? E são respeitáveis as posições do Lula e qualquer outra posição crítica também às decisões que o presidente Lula toma. E quem critica o governo desde uma perspectiva, né, do progressismo, da democracia e da esquerda, não faz isso por esporte, não faz isso por oposicionismo, não faz isso por esquerdismo, né? Faz isso com o objetivo de situar, né, um problema, identificar os limites que essas escolhas possam trazer, né, e sugerir ao governo outros caminhos. É disso que se trata, né, quando a gente faz uma crítica a isso e examina, né, as escolhas à luz desta paisagem muito complexa que nós estamos vivendo. Agora, é verdade que o Lula deve estar raciocinando com uma condição de quem olha para o seu exército, vamos usar essa linguagem, né, e vê que as condições, as forças que o Lula tem, que são seu exército popular, vamos dizer assim, sua capacidade de intervenção e resposta parlamentar, e como está
organizada da sociedade brasileira, ele deve imaginar isso mesmo, né, que é uma posição difícil e, portanto, não deve meter a mão nesse vespeiro. Eu acho que isso é uma forma de analisar o problema, mas ela não seria aquela que eu acho que poderia ser empregada nesse exato momento sobre esse tema em particular. Quando nós saímos do 8 de janeiro de 2023, que houve uma grande comoção nacional com aqueles atos, ficou muito claro para a sociedade brasileira quem estava por trás daquilo tudo, que eram os militares. Havia um verdadeiro clamor, né, em defesa da democracia, em defesa das instituições da nossa república, e uma grande coesão, não só institucional, mas também da sociedade brasileira, né, em torno de iniciativas. Eu acho que este é o ambiente que nós estávamos, em certo sentido, em relação aos militares, ele está preservado, né, porque os militares estão fortemente desmoralizados. Não é, a gente está acompanhando situações que nós nunca tínhamos acompanhado antes em toda a história brasileira. É importante dizer aqui, né, que se avançou muito, não é nada trivial a gente ter uma realidade que 5 generais, inclusive 2 ex-comandantes e mais um almirante da Marinha que foi comandante da Marinha, estejam, né, submetidos a processo, provavelmente vão à prisão. Isso não é insignificante, mas isso é insuficiente, porque a gente sabe o arranjo que está montado por trás de um acordo que houve, que está em curso, pelo menos, né, que envolve uma escolha muito clara de entrega ou descarta aqueles militares que são descartáveis hoje, né, do ponto de vista da sua relevância e importância, sim, para a dinâmica militar, né, mas preserva a institucionalidade militar, que é isto que é o valor central para eles, né, porque essa institucionalidade militar, ela é o reflexo daquilo que eles se imaginam, né, enquanto um poder estamental, né, uma estrutura de poder próprio dentro do Estado brasileiro, né, a quem cabe um poder, o exercício de um poder moderador e a tutela, né, do nosso sistema político. Então, eu acho que nós estamos desperdiçando uma oportunidade importantíssima, mais do que uma oportunidade, acho que é uma necessidade urgente do Brasil, né, resolver isso. Enquanto o Uruguai faz lá sua marcha do silêncio, né, a Argentina relembra a derrubada da ditadura, né, celebrando a democracia, o Chile fez uma rememoração de 50 anos do golpe, né? Todos esses países fazem isso porque isso constitui um antídoto, inclusive, a que os militares não voltem a repetir, né, essas iniciativas de ruptura do Estado de Direito. Então, isso é uma exigência histórica de qualquer democracia, né, em autodefesa, né, da sua preservação. A democracia brasileira, eu insisto nisso, ela está debilitada, ela está francamente ameaçada. E se alguém tem alguma dúvida, nós estivemos muito perto, mas muito perto mesmo, foi uma questão de detalhe, que não houve um novo golpe de Estado, né, e por trás dessa iniciativa do golpe de Estado estiveram, né, os militares, suas cúpulas altamente partidarizadas e conspirativas, e, portanto, se nós não tomarmos as medidas em relação à estrutura militar, à questão militar brasileira, nós não estaremos, né, garantindo uma segurança democrática no nosso país, não só no presente, né, mas também no futuro. Então, faço um registro, Mauro, porque não sei se tu te recorda, em 11 de setembro do ano passado, ou 12 de setembro, eu desde Santiago, inclusive, entrei numa live aqui com vocês, e onde eu dei, não sei se foi em primeira mão, mas eu dei certamente a informação que ainda não estava sendo divulgada, que os ministros Silvio Almeida e o ministro Flávio Dino, durante uma cerimônia no Museu da Memória e da Democracia no Chile, anunciaram, né, que em 31 de março desse ano seria inaugurado no Brasil um Museu da Memória, né, e da Democracia em alusão aos 60 anos. Então, tu vê assim que o recuo que o governo fez deixa a situação agora o ex-ministro Flávio Dino, né, que está no STF, mas o ministro Silvio Almeida num certo impedimento, digamos assim, em relação àquilo que era um plano de realização, um compromisso que ele havia anunciado, né, e que o presidente Lula recua, né, e faz essa escolha, né, que, do meu ponto de vista, ela é muito, muito preocupante mesmo, né? Do jeito que vai, ano que vem não vai poder falar do 8 de janeiro. É isso que isso que nos espera no ano que vem. Rebeca.
Miola, olha só, o Mauro tem nos apresentado aqui algumas pesquisas que saíram da semana passada para cá, depois que você veio, né? Você vem sempre toda segunda aqui com a gente. Semana passada saíram algumas perguntas, estamos falando sobre elas quase que diariamente, e eu trouxe aqui a média, viu, Mauro, de todas essas pesquisas que você apresentou para a gente, que mostram que a avaliação positiva do governo Lula, a média da avaliação positiva do governo Lula é de 4,8%, menos 4,8%, ou seja, caiu 4,8%. Isso, caiu a avaliação positiva, enquanto a avaliação negativa cresceu mais 5,6 pontos, né, nessas pesquisas. A gente conversou aqui com o Paulo Clia sobre essas questões econômicas, né, que a população tem sentido mais, mas a gente gostaria também de uma avaliação sua sobre essas pesquisas recém-lançadas. Olha, eu tenho conversado muito com o Mauro nos bastidores do WhatsApp, né, e compartilhamos muito uma percepção muito comum, muito convergente, né, sobre a apreciação das pesquisas. Mas eu acho que é importante, eu destacaria alguns aspectos delas, né, porque não é só uma. Houve a pesquisa Quest e em seguida veio o IPEC e a pesquisa da Atlas Intel. Né? Então nós temos um conjunto de pesquisas que, preservadas as metodologias, amostragens e os inquéritos que foram feitos por cada um dos institutos, elas têm um sentido que é convergente, né? E elas trazem uma realidade que permitem, né, ao governo examinar e entender o que está acontecendo para projetar, né, respostas a isso. O primeiro aspecto que eu destaco é que tem uma situação que ela está cristalizada em todas as pesquisas. A questão é saber, algumas dizem, a Quest diz, por exemplo, que esse fenômeno em que há uma virada das expectativas começou em agosto, a Atlas Intel diz que é em setembro, mas há um fenômeno que é uma mudança, né, do sentido da aprovação do governo, ele passa a diminuir, que é em agosto, no caso da Quest, e a reprovação do governo, né, ou os índices desfavoráveis, eles passam a subir, que resulta nesse dado que vocês sumarizaram aqui, que cai 5%, né, a aprovação, e a desaprovação sobe em quase 6%. Ou seja, nós estamos falando aqui aproximadamente de uma perda real para o governo de cerca de 11 pontos percentuais. Né? Isso é uma tendência geral, né, que revela o quê? Que revela que aquela tradicional lua de mel entre o governante recém-eleito e o eleitorado, ela dura pouco, ela está durando cada vez menos. Né? E no caso do presidente Lula, do governo Lula, durou, né, vai lá até julho, né, segundo a pesquisa Quest. Acabou a lua de mel. Acabou a paciência, o enamoramento, inclusive de setores do eleitorado não petista, não é, ou bolsonarista, que eventualmente poderia ter uma percepção favorável ao governo, e essa percepção mudou. Né? Segundo lugar que eu identificaria é que o governo, embora ele tenha mantido, né, um posicionamento majoritário em relação ao seu eleitorado cativo, que é sobretudo aonde? No Nordeste, para aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos mensais e para quem tem até o nível de ensino fundamental. Ali o governo continua, né, sendo majoritário, porém também perdeu, né, e perdeu de maneira muito significativa, especialmente em quem tem uma renda até 2 salários mínimos. Eu tenho a impressão que a queda foi de 8%. Né? Aliás, em quem tem até ensino fundamental foi de 8%, né, de perda em relação a agosto passado, segundo a revista Quest. Então veja que o governo não está conseguindo não só preservar o seu eleitorado cativo, né, como também ele não está conseguindo furar a bolha e atingir, né, e crescer perante o eleitorado bolsonarista. Né? Terceiro lugar, eu acho que a fotografia nos mostra que nós vivemos uma realidade que ela é não só de polarização, e tem uma pesquisa da Atlas Intel, uma pesquisa específica sobre a polarização, não é isso, Mauro? Isso. Né? Isso. E essa pesquisa sobre a polarização, ela é muito interessante, né, porque ela revela vários aspectos. Tem um deles que diz que cerca de 37% das pessoas hoje, elas decidem o seu voto segundo o posicionamento partidário.
né? 20% no caso dos bolsonaristas, 17% no caso dos petistas, né? Quase 40%. Né? Então, isto é muito significativo. Nós temos uma realidade que está dada, que é como se fosse uma fotografia congelada. De antemão, as pessoas já estão, né, decididas a votarem, né, nos partidos que elas integram. E há nos partidos, eu começo a questionar, porque eu acho que é mais no candidato alinhado com o líder do que propriamente com o partido, né? Te dou razão, é exatamente isso, né? Mas o posicionamento, ele se orienta, né, em relação à liderança central deste movimento, seja da direita, da extrema-direita, ou seja da esquerda. De qualquer maneira, Mauro, isto reflete um processo que é um processo de uma polarização, né? Eu acho que existe esse processo da polarização, e tem um processo de polarização que ele se dá já em bases de um certo nível de cristalização de posicionamentos. As pessoas, 40% está de antemão, né, de antemão já posicionado, né? Mas no interior da polarização, e é isso que eu quero chegar, existe um componente do acirramento da luta política, né? E neste caso do acirramento da luta política, há um desbalanceio notável, há uma assimetria, né, em que a gente observa, né, a extrema-direita com essa sua estratégia permanente de agendar a política brasileira, de tomar iniciativas políticas, né, e de fazer o combate permanentemente, e uma postura que ela é uma postura, quando não de acanhamento, de recuo, é o caso do 64, a expressão disso. A escolha do governo Lula em relação a 64 é parte dessa expressão, né, que é a escolha do não enfrentamento, a escolha do não combate, né, e muitas vezes, inclusive, do recuo, né? E o 25 de fevereiro do Bolsonaro, né, ele é também a expressão, né, desta ideia permanente de colocar, né, o bolsonarismo e a extrema-direita, né, em movimento permanente. E esse é um requerimento novo que eu entendo que essa conjuntura traz, né, que é a resposta, né, que está sendo dada, ela mais além das políticas de Estado, etc., mas tem respostas do ponto de vista das demonstrações de força e capacidade de iniciativa que possam incidir, né, na forma de pressão sobre o Congresso, né, é que a esquerda do campo democrático e popular, né, está em relativa desvantagem, né, enquanto a extrema-direita ela tem esta capacidade de iniciativa impressionante, e não é só aqui no Brasil, a gente está vendo, esse é um movimento, né, também internacional, que é próprio, né, do peso que a extrema-direita vem ocupando no contexto da crise do neoliberalismo. Mas esse é um dado da pesquisa. E, finalmente, eu acho que o governo, né, tem um aspecto a ser considerado aqui também, que é o problema comunicacional, né? Tem problemas reais, como a economia, né, a economia ela é percebida na Faria Lima, não é da mesma forma que ela é percebida na vida real, concreta das pessoas. Veja que em agosto de 2023, pela Quest, 37% das pessoas entendiam que o preço dos alimentos estava caro. Saltou para 74%, 73%, é o dobro das pessoas passaram a entender. Isso é cognitivo, isso é vida real, é como as pessoas estão vendo, as dificuldades que estão tendo. Então tem um problema muito sério, né, que são esses problemas que as políticas produzidas pelo governo, especialmente no plano da economia, que elas podem dar conta de respostas, né, de uma certa estabilização fiscal e macroeconômica, mas elas não estão respondendo concretamente a uma mudança da percepção das pessoas, a mudança do ânimo das pessoas têm sobre o governo, sobre a sua realidade de vida. É uma vida que continua sendo invivível. Então, as respostas que foram satisfatórias nos governos anteriores, elas estão se mostrando que não são satisfatórias, né, nos tempos presentes que nós estamos vivendo. Então, o governo tem que responder a isto, e, finalmente, o tema da comunicação, que eu estava dizendo, que tem que ver, né, o governo tem que pensar sua estratégia, sua política de comunicação para responder a esse cenário, que é um cenário bastante complexo, com um grau de polarização, de acirramento da luta política, né, e de ideologização do debate, né, que traz outros desafios como a política de comunicação governamental. Se você tem dois polos em guerra e um dos polos não guerreia, o outro vai vencer, né? Exatamente. Então é isso, né? Você tem um polo que diz o seguinte: 64 não foi um golpe militar, 64 foi a vitória do povo contra os comunistas. Ele fala,
o outro lado não fala. Aí você tem um lado que diz o aborto é um crime, o aborto é algo que deve ser punido, é a morte das crianças. O outro lado não defende o direito das mulheres, o lado que fala vai prevalecer, né? Exatamente. Aí você tem um lado que diz tem que criminalizar totalmente o uso da maconha, porque a maconha, os bandidos e tal. O outro lado não fala, vai. Então é isso. Polarização é polarizar. Se um dos lados não polariza, o outro lado do polo leva por WO, né? Como no futebol. Mais ou menos assim. Isso mesmo. Ó, 2 superchats aqui para essa conversa. Ok. A Ciana Caielli, ela diz: Lula é um sábio. O mais importante é sabermos o que fazer no presente com o que foi feito no passado. Não se trata de esquecer, apenas de não supervalorizar. E a Edith, olha, de São Paulo, fala: o que esperar da falta de memória que impera no Brasil com essa atitude de Lula, né? Os adolescentes de hoje já se perguntam para que história nas escolas. E eu conheço gente, Miola, que não sabe nem a data que começou a ditadura militar. Se a gente deixa de falar sobre isso, imagina a consequência que isso não traz para o nosso futuro, porque não é sobre o passado, como vocês bem trouxeram aqui. Isso é sobre o que a gente quer para o futuro, sobre não deixar que isso volte a acontecer. Não, eu concordo com a Tassiana que o Lula é um sábio, é um gênio político, mas ele não é infalível. Né? Ele não é Deus, ele não é um ser onipotente, onipresente, onisciente. E se a gente canonizar as lideranças, né, imaginar que entregando as lideranças, né, o destino do nosso futuro e das nossas vidas, bom, nós saímos do terreno da política e entramos num outro terreno, né, que é o terreno do fanatismo, né, qualquer outra coisa, mas que não é da racionalidade política. Nos termos que a Edith traz aqui, né, que foi outro comentário, sobre o papel da história na construção do presente e do futuro, eu vou só destacar o que nós vivemos recentemente. Nós estivemos muito perto, foi por um triz que não teve um novo golpe de Estado no país, mas foi por um triz, faltou muito pouco, eles quase chegaram lá. Se não fossem 2 circunstâncias em especial, a existência de um vulto mundial da estatura do mundo, do Lula, né, no mundo, e se não fosse a posição da administração Biden, né, que pressionou diretamente os comandos militares para que não avançasse no golpe, o golpe teria acontecido. Vejam que os comandos militares foram até os 45 minutos do segundo tempo, ainda em dúvida se eles conseguiriam se unir ou não para perpetrar o golpe. O Freire Gomes, que é esse hoje considerado um salvacionista, ele no penúltimo dia da sua permanência no comando, dia 29 de dezembro, ele impediu que fossem removidos acampamentos no quartel-general do Exército Brasileiro. Por quê? Para manter ali aquela incubadora que gerou a horda que foi até os sedes dos poderes da República no 8 de janeiro. Então, eu digo tudo isso, faça a resenha, né, porque isto tudo que nós estamos vivendo são as reminiscências de um passado não resolvido, né, que geraram as condições no presente deste nível de ameaça e de vulnerabilidade da nossa democracia. É disso que se trata. Esses atores que não foram responsabilizados, como deveriam ter sido responsabilizados, sobre os atos que perpetraram em 1964, quando derrubaram o presidente legitimamente eleito, o João Goulart, instauraram uma ditadura que durou 21 anos, eles se permitem repetir o que eles sabem fazer e querem fazer, porque eles acham que eles são, né, mandatados, divinamente talvez, para cuidar do país em lugar da soberania popular. Então, esse é o problema do passado. O passado está presente em nós. É como nós enfrentamos o passado. Se nós não enfrentamos uma doença, essa doença ela permanece. E ela vai se manifestar durante toda a vida. Ela pode ser uma doença crônica, ou ela pode nos matar, né, com alguma intercorrência aguda. Mas a doença está presente, e essa doença ela precisa ser tratada. Esse é o problema, Tiziana, sobre o não tratar aberta, pública e de uma maneira muito clara o que aconteceu em 1964 e tirar disso as lições.
para que a gente não esqueça disso e que a gente não permita que isso volte a acontecer. Nós tivemos, eu insisto com isso, faltou muito pouco para a gente estar hoje, talvez se tivesse acontecido o que eles planejaram e se dedicaram a fazer, nós não estaríamos hoje nesse lugar aqui, né, a Rebeca, o Mauro e eu e tu conversando, que estaríamos todos, talvez, né, sabe-se lá fazendo o quê? Alguns presos, fora do país, é assim. Esse é o problema central, né, de não enfrentar o nosso passado, né, desde uma perspectiva da memória, né, para que a gente possa, né, adotar todos os antídotos para que isso nunca mais se repita e venha a acontecer. Muito interessante essa articulação dos 2 superchats, né, da Tassiana, né, o mais importante é sabermos o que fazer no presente com o que foi feito no passado, não se trata de esquecer, apenas não supervalorizar. E a Edith, falando exatamente das escolas. E aí, queria só encerrar ligando esses 2 temas, viu, Tassiana? Que é assim, se o presidente da República diz que está proibido falar de 64, não é que ele está proibindo os militares de celebrarem 64, ele está proibindo nós, né, os membros do governo de esquerda, de condenarem 1964, de fazerem memória de 64. Sabe o que isso quer dizer? Proibir um ano, proíbe um ano. Sabe o que vai acontecer daqui a pouco? O ministro da Educação vai pensar, puxa, se ele está proibindo de falar sobre 64, é porque não é para falar desse assunto. Vamos tirar esse assunto dos livros escolares? Pode, 2 mais 2, é isso que vai acontecer logo. Entendeu? Isso não é uma fala do Lula ao vento, é uma fala com consequências. Ele está dizendo, o governo está proibido de falar de 64. Quando ele fala isso tem decorrências no interior do governo, tem decorrências no Ministério da Educação, tem decorrência no Ministério dos Direitos Humanos, tem decorrência, e as decorrências chegam à sociedade. Né? Você imagina, por exemplo, vamos pacificar o país, vamos acabar com essa história de guerra entre pretos e brancos? Vamos baixar a bola dessa história do racismo? Vamos construir um caminho de união nacional? Qual é o próximo passo? Tira a história, a memória dos mais de 300 anos de escravidão do ensinamento nas escolas. Não dá para brincar com a memória. Não dá para brincar com a memória. É muito grave, muito grave. Miola, semana que vem você aqui de novo. Prazer. Um abraço, um beijo grande, Rebeca. Boa semana para nós. Até mais. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Beijão. Tchau. Beijão.